Graça e paz, queridos. Boa noite. Estamos aqui hoje nesta live para batermos um papo sobre saúde emocional em meio à crise. Está comigo hoje aqui o pastor Diogo de Oliveira, que com certeza tem um conhecimento dentro desta área. E nós vamos estar batendo um papo. Eu queria convidar você a participar, interagir conosco. Se você quiser fazer aí uma pergunta pertinente ao assunto, será muito bem-vindo. Nós vamos estar aqui trabalhando esse assunto, que eu acredito que é um assunto muito pertinente ao momento que nós estamos vivendo. Nós temos como pastores percebido, não é isso, pastor Diogo? Como as pessoas elas estão se comportando nesse período. E muitas das vezes nós percebemos que há um certo descontrole emocional, há um certo desespero e estamos à beira de uma histeria coletiva. Então, como pastores, trabalhamos com pessoas, ouvimos muitas pessoas, achamos de fundamental importância tratarmos desse assunto e queremos de alguma forma ajudar aqueles que estão aí nos ouvindo. Eu queria pedir que você compartilhasse esse vídeo a fim de que a gente pudesse alcançar um número maior de pessoas. Amém, queridos? Eu quero nesse momento fazer uma oração, amém? Nós estamos aqui não como especialistas dentro desse assunto, tá bom? Nós não somos psicólogos, não somos terapeutas, mas nós trabalhamos com seres humanos, trabalhamos com pessoas, nosso ministério é voltado ao tratamento de pessoas, então nós temos com certeza alguns conceitos e uma palavra direcionada para você. Eu quero orar por você nesse momento, você que está me ouvindo, em nome de Jesus, se você puder fechar os seus olhos, se não puder, eleve sua mente e o seu coração ao Senhor. Você também, meu amigo, que tem uma outra concepção a respeito de Deus, eu quero dizer que você é muito bem-vindo aqui. Tenho certeza que a palavra que você vai receber esta noite vai edificar a sua vida. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por esse momento, Senhor. Momento em que estamos na tua presença, momentos em que através desta plataforma, Pai, virtual, estamos entrando em alguns lares, em algumas casas e queremos pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que deste lugar possa emanar, ó Pai querido, uma unção libertadora. Que o Senhor possa entrar, ó Pai querido, em lares, em quartos escuros e que cadeias emocionais sejam quebradas, ó Pai querido, nesta noite, em nome de Jesus. Usa-nos, ó Pai, como ferramentas para a glória do Teu nome. E aonde a nossa voz chegar, aonde, Senhor, esta live chegar, que possa haver, ó Deus, milagre, que possa haver liberação, libertação, que possa haver cura, ó Deus, em todos os níveis. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa, Pai querido, nos usar aqui esta noite para a glória do Teu nome. Que todo aquele, Senhor, que em algum momento, seja agora ao vivo ou depois, ó Deus querido, quando estiver gravado, todo aquele que possa, Senhor, ouvir esta live, possa ser de alguma maneira edificado para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu quero falar aqui com o pastor Diogo, perguntando, vamos começar a nossa conversa aqui, falando um pouquinho, pastor, sobre este quadro de pandemia, esse desespero, essa histeria coletiva que tem tomado o mundo como efeito dessa pandemia que nós estamos vivendo. Gente, desde já, graças e paz a todos, aqueles que estão nos assistindo através do Facebook. Pastor, é importante a gente entender que dentro de um quadro de isolamento, dentro de um quadro de quarentena, quando as pessoas elas ficam trancadas dentro das suas casas, privadas muitas das vezes do direito de ir e vir, muitas das vezes tudo devido ao isolamento social, a gente percebe que o ser humano, como diz um filósofo cristão, o homem não é uma ilha, O ser humano é completamente relacional. O homem se relaciona,
o homem se socializa através dos relacionamentos, e quando o relacionamento é cerceado, quando o indivíduo fica dentro da sua casa, com certeza ele vai ter comportamentos completamente alterados. Então nós temos um cenário que na verdade não é apenas na Europa, muito menos nas Américas, mas um cenário mundial onde as pessoas, na verdade, hoje, elas não têm, muitas das vezes, ferramentas para poder, dentro dos seus lares, ou ter criatividade para não ter comportamentos alterados e comportamentos inadequados. Então é um cenário que, na verdade, muitos especialistas e a ciência corre através de ferramentas e alternativas para reduzir os problemas emocionais. Entendi, pastor. Nós temos percebido que a sociedade ela tem respondido de uma forma assim alarmante a tudo isso. Eu creio que isso é um problema a nível global, né? Pessoas que estão entrando em crises, desencadeando crises de ansiedade, pessoas que nunca antes tiveram esse quadro, né? Estão desencadeando até uma crise de ansiedade, crise de pânico, né? Eu como pastor tenho percebido que algumas pessoas que a gente olhava para ela e até as tinha como pessoas equilibradas, pessoas bem sóbrias, elas estão passando também por isso, né? Eu acho que, qual seria o papel, pastor Diogo, você que estuda, né, comportamento humano, gosta dessa matéria, tem um pouco mais de intimidade do que eu dentro disso, qual seria o papel da mídia, né, o papel das notícias, da própria internet dentro desse quadro que está sendo despertado agora em toda a sociedade, que é esse pânico, essa histeria, esse desequilíbrio emocional das pessoas? Perfeito, ótima pergunta. É importante a gente entender que o que nós percebemos, pastor, é que o grau de ansiedade das pessoas tem aumentado muito. Sim. E como esse grau de ansiedade funciona? É importante a gente entender o seguinte, que existe a ansiedade, aquela normal, onde a pessoa tem um desejo de ter alguma coisa, de conquistar alguma coisa, ela tem uma expectativa a respeito de alguma coisa, então ela tem uma ansiedade normal. E tem, na verdade, o transtorno de ansiedade. Então, para responder a sua pergunta, como que isso funciona? Acontece o seguinte, nós recebemos estímulos das partes externas. Recebemos estímulos do nosso cérebro. O nosso cérebro tem uma região chamada amígdala, que é responsável pelo medo e ansiedade. Então, uma vez que você tem estímulos como, através da visão, você vê notícias ruins, através da audição, você ouve notícias ruins. Então, os estímulos trazem uma informação para o cérebro e traz uma carga acionando uma área do cérebro chamada amígdala. A amígdala, qual é a responsabilidade dela? Gerar cortisol, gerar adrenalina, e a pessoa começa a ter estímulos e comportamentos de ansiedade. Só que esse tipo de ansiedade, ela precisa ter uma fonte. Então, quando você liga a sua televisão e 24 horas você tem informações negativas, informações de morte, quadro de piora, você todos os dias e todos os momentos está recebendo estímulos que vai gerar um grau de ansiedade. A grande questão é que tem pessoas que conseguem administrar essa ansiedade e existem pessoas que não conseguem administrar esse quadro de ansiedade. Então, os estímulos externos influenciam muito nos prejuízos emocionais que a pessoa está vendo e está assistindo e está acontecendo com elas. Eu poderia dizer que aquilo que o Senhor Jesus falou, que se os seus olhos forem bons, exatamente, todo o seu corpo será bom. E se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Então, dentro de um contexto bíblico, eu poderia afirmar que aquilo que ministra, né, os meus olhos, aquilo que é ministrado aos meus ouvidos, aquilo que ministra o meu coração, ele tem um impacto direto na minha saúde emocional. Então, quando eu sento diante de uma televisão para assistir um jornal, para assistir uma notícia, eu estou sendo ministrado. Exatamente. Né? Quando eu sento ali numa roda de amigos e a conversa hoje é só coronavírus. Exatamente. Né? Parece até que acabou todos os outros problemas do mundo. Né? Você liga hoje o seu aparelho de televisão e vai estar falando de coronavírus,
de Covid-19, de pandemia, e todos os assuntos são voltados a isso. Então, eu acredito que, dentro de uma visão bíblica, as pessoas elas estão sendo ministradas de forma negativa também, né? Eu preciso ter o equilíbrio até daquilo que eu estou me expondo, né? Exatamente. Quando eu ligo a televisão, eu estou expondo a minha saúde emocional, eu estou expondo também os meus filhos, estou expondo a minha alma a tudo aquilo que eu estou recebendo como informação. Então, pastor, claro que nós não podemos também ser alienados, claro, né? E aí eu queria que o senhor me dissesse o que a gente pode fazer, então, dentro desse quadro, já que a mídia e todas essas coisas nos ministram e muitas das vezes desencadeiam esses quadros psíquicos, né? Esses quadros de desequilíbrio, de ansiedade e tudo mais, o que a gente poderia fazer para não se tornar alienado, mas também para não se permitir ser ministrado de uma forma assim tão pesada por tudo isso? Tem uma palavra que eu sempre gosto, eu sempre falo com o apóstolo a respeito dessa palavra, chamada equilíbrio, né? Eu acho que o equilíbrio, a longanimidade, a benignidade, o equilíbrio, ela é fundamental para as pessoas viver e vivenciar a respeito disso. Então, eu acho que a pessoa precisa ter equilíbrio nas informações, principalmente porque o nosso cérebro, nós estávamos adaptados a uma rotina. Sim. E dentro dessa rotina, a gente não ficava 24 horas dentro de casa e recebendo estímulos negativos. Então, quando a pessoa quebra essa rotina, e daqui a pouco eu vou dar a dica, o que acontece? O cérebro não entende no momento. Então, mais ou menos funciona assim. Imagine você está com um carro 100 km por hora, colocando o pé no acelerador, e de repente você tira o pé do acelerador e coloca o câmbio no neutro. Você parou de acelerar, mas até o carro desacelerar e parar vai ter um tempo. Assim é o cérebro. Quando você tem uma agenda, você acorda de manhã, você vai para o seu trabalho, você pega ônibus lotado, você trabalha, você tem um estresse no seu dia a dia. É o seu carro que está acelerando. Quando você para, o seu carro, que é o seu cérebro, não para. Porque você está em casa, você não está mais naquele estresse do dia a dia, só que o cérebro, ele demora para entender que o seu carro parou, que você está em casa, que você não está trabalhando. Sim. Então o cérebro, ele demora um tempo para entender essa quebra de hábito, essa quebra de ruptura. Ou seja, o próprio cérebro tem a dificuldade de manter o equilíbrio. Então, quando uma pessoa ela fica na frente de uma televisão, recebendo só estímulos negativos, influência completamente negativa, ela acaba trazendo para dentro dela e gerando nela uma ansiedade que vai demorar para essa ansiedade diluir, para essa ansiedade parar. É por essa razão que hoje os especialistas eles estão correndo atrás de uma vacina para a cura do coronavírus. Só que eles não estão preocupados com a parte psicológica e a consequência da quarentena e do isolamento e não estão preocupados após acabar a quarentena e o isolamento. Então é muito importante o pai de família, a mãe de família, as pessoas que estão em estado de isolamento, ter um equilíbrio das informações, principalmente porque as pesquisas dizem que mais de 30% das informações são fake news, ou seja, são informações completamente montadas, informações falsas. Então, se todas as vezes a pessoa ela buscar na internet, buscar na televisão e não reeducar as coisas que assistem, e não reeducar o tempo dela dentro da sua casa com atividades paralelas, que não seja só se concentrar na doença e no coronavírus, com certeza ela vai sofrer muito mais do que uma pessoa que consegue trabalhar dentro de um equilíbrio. Entendi. Eu tenho percebido, como pastor, que as pessoas elas estão achando dificuldade, na verdade, para se adaptarem a esse novo protocolo, vamos dizer assim, né? O mundo que nós conhecíamos até um tempo atrás é um mundo totalmente diferente agora, né? Algumas coisas mexeram muito, eu acredito que com a cabeça do povo, mexeu muito com a sociedade. Por exemplo, a questão do isolamento. E o que fazer nesse momento? Né? Algumas pessoas elas passam o dia inteiro na Netflix, né? Não que eu tenha nada contra, sim. Né? Outras passam o dia inteiro na internet.
E eu acho que o equilíbrio, né, seria fundamental. O equilíbrio de fazer uma agenda diária. Talvez você procurar ter um tempo para que você pudesse se informar do que está acontecendo no mundo, né? Porque, como eu disse, nós não estamos aqui pregando que alguém se torne, né, um alienado. Eu acredito que você precisa ter conhecimento do que está acontecendo, mas ajudaria, talvez, pastor, e não sei se o senhor concorda comigo, se a pessoa pudesse ela ter uma agenda diária, né? Por exemplo, ler um livro, ter um momento para fazer um esporte, dentro da sua própria casa, fazer um funcional, né? Dar uma caminhada, sempre seguindo todas as recomendações que nós temos recebidos aí das autoridades competentes. Tirar um momento para ler a palavra, para orar, no caso daquele que professa a sua fé cristã. Aquele que professa a sua fé, eu acho que ter, né, esse exercício de espiritualidade também, né? De ter o seu momento de meditação. E a gente percebe, eu não sei se o senhor tem percebido isso, que o fato do isolamento, ele tem trazido problemas, cara, para dentro da família, né? Por quê? Porque as pessoas viviam num mundo tão tecnológico, nós vivemos num mundo tão tecnológico, e talvez numa atividade tão louca, num ativismo, né, tremendo, que as pessoas não se relacionavam. Sim. E aí eu acho que até certo ponto é muito bom esse momento, que algumas pessoas descobriram que tem mesa em casa, descobriram que tem filho, descobriram que tem, né, família, né? Mas eu percebo, pastor, que elas têm dificuldade de dividirem o mesmo espaço. Sim. Né? E aí, o que o senhor acha? Qual é a sua visão com respeito a isso? O que poderia ser feito para que as pessoas pudessem manter a saúde familiar, né? Dizem por aí, eu não sei se é verdade, que aumentou até o índice de divórcios, né? Aumentou também a questão da violência doméstica. Sim. Eu acho que são os maridos que estão apanhando, mas tudo bem, né? Eu não sei até que ponto essas informações são corretas, mas o que poderia ser feito, né? Que, na sua opinião, o que é que o senhor acha que poderia ser feito? Assim, eu vou dar uma dica importante, que é algo assim que vai permear o meu comportamento e para as pessoas que eu falo. A melhor coisa que você pode fazer dentro da sua casa é o que você gosta. Sim. Porque se a pessoa querer fazer aquilo que ela não gosta, ela não vai ter prazer naquilo que faz. Então, eu acho que é muito importante, então eu vou dar um exemplo. A pessoa, ela tinha a rotina de todos os dias para academia. Que é bacana, a academia, ela gera dopamina, substância do prazer, legal. Só que a pessoa, ela não tem mais a estrutura da academia. Ela não tem, mas ela pode fazer determinados exercícios aeróbicos, exercícios musculares dentro da sua casa. Ou seja, ela continua fazendo aquilo que ela gosta sem sair de dentro do contexto da sua casa. Então, exemplo, a pessoa, ela gosta de fazer alguma coisa, mas ela tem que reajustar e adaptar aquilo que ela faz dentro da casa dela. Ou seja, o espaço geográfico não impede de ela fazer aquilo que gosta. E ela pode ler livros, ela pode fazer tarefas. O importante é que essas tarefas que ela faça na sua casa, ela possa ocupar a agenda do seu dia, ou seja, não faça apenas no período da manhã e deixe o período da tarde e o período da noite vago. Por quê? Porque ela completando a agenda dela com tarefas que ela gosta, com certeza, principalmente usando a criatividade, ela vai ter mais satisfação e vai evitar o estresse da quarentena e do isolamento. Porque a importância sobre esse assunto é porque o ser humano, ele não foi feito para estar dentro de um isolamento. Para você ter uma ideia, pastor, os pesquisadores, eles fizeram uma pesquisa com uma mulher, o nome dela se chama Sara, ela era alpinista e ela foi escalar nas montanhas do Iraque. Olha a ideia dessa alpinista. E ela era americana, o nome dela se chama Sara. O que aconteceu? Ela estava dentro de uma região curda, né, na parte dos curdos, no Iraque, e ela foi capturada pelos iraquianos. O que aconteceu? Ela ficou meses e meses confinada, como se fosse uma solitária, um lugar escuro, um lugar que tinha privação de luz, tinha privação de contato de pessoas. O que aconteceu com essa mulher? Ao decorrer desse estado de isolamento,
ela começou a ter problemas no seu processo cognitivo, que a gente chama de processo do pensamento e processo mental. O que aconteceu com essa mulher? Ela começou a ouvir vozes, começou a ver imagens, começou a ter fantasias e começou a ver vultos. Ela começou a psicotizar dentro daquele lugar. Isso revela que o ser humano, ele não nasceu para estar em estado de isolamento. Quando a gente vai e entra dentro do ponto de vista da Bíblia Sagrada, a gente percebe no livro de Gênesis que Deus é um ser relacional. Deus fez o Éden, e a Bíblia Sagrada diz que no Éden, Deus, no horário do crepúsculo, ele tinha relacionamento com Adão. Ele tinha relacionamento diário, todos os dias com Adão. Então isso mostra que Deus é um ser relacional. E nós, seres humanos, nós temos uma vida espiritual e temos características genéticas desse Deus relacional. Haja visto que a construção do tabernáculo, a razão dessa construção foi que Deus disse: eu quero que a minha glória habite no meio. Eu quero estar nesse meio. Eu quero estar no meio de vocês. A gente lembra que lá no Evangelho de Mateus, Jesus diz: aonde houver 2 ou 3 reunidos, eu vou estar no meio. Está no meu nome, eu estou no meio. Então nós, que somos a imagem e a semelhança de Deus, nós somos seres completamente relacionais. Nós construímos a nossa personalidade desde a nossa infância por causa do contato, por causa do relacionamento. Sim. Né? Tanto que na psicanálise existe uma teoria chamada a teoria de complexo de Édipo, que a criança, já na sua infância precoce, ela constrói a sua personalidade relacionando com a mãe. Em dado momento, ela se descola com a mãe, se apega com o pai, e ali ela vai construindo e formando a sua personalidade. Então, em todos os aspectos, o ser humano não nasceu para estar em estado de isolamento. Primeiro, porque ele não sabe como viver ilhado dentro de uma quarentena em estado de isolamento. Então, nós temos algumas histórias de pessoas. Imagine você que talvez conheça até mais história do que eu. Quando nós tivemos a Segunda Guerra Mundial em 1940, as pessoas, no período da ditadura, através do nazismo, elas iam de vagões, muitas das vezes ficavam 10 dias em vagões fechados e confinados, indo para Auschwitz, sem ar, sem janelas abertas, e conta alguns livros, alguns historiadores, que 10 dias, pessoas confinadas dentro do vagão, já quando via o sol, quando via a luz do dia, quando saía dos vagões, essas pessoas ficavam completamente destruídas psicologicamente, por causa do enfrentamento do confinamento. Sim. Eu acredito que também o maior problema hoje talvez seja o fato do ser humano ter desaprendido a se relacionar com outro ser humano. Sim. Parece muito forte o que eu vou dizer aqui. Mas eu tive uma experiência ainda no meu tempo de faculdade que eu sempre uso quando eu falo disso. Eu tinha uma pessoa que, quando eu chegava em casa, naquela época a gente não tinha Facebook, eu ainda estou falando aí de Orkut, estou falando aí de MSN, né? E quando eu chegava em casa, essa pessoa me mandava mensagem, falava: oi, tudo bem? Como tá? Às vezes altas horas da noite. E aí eu chegava em casa, eu tinha que fazer um trabalho, que era o horário que eu tinha, às vezes da meia-noite às 5 da manhã, e nós conversávamos, rapaz, ali no bate-papo do MSN, né? Mas quando eu chegava na faculdade, esse cidadão, esse indivíduo, ele simplesmente me ignorava. E chegava até a ser estranho, porque no MSN nós éramos amigos. Ele me cumprimentava dizendo: boa noite, tudo bem? Chegou bem? Tá bem? Como é que tá a tua esposa? Tá em casa já? Tá aí? E aí, como é que foi a aula? Olha só. E quando eu chegava na faculdade, que eu encontrava ele, muito mal, um boa noite. Quando não, nem um boa noite ele me dava. E aí eu ficava pilhado com aquilo, porque eu achava incrível como é que alguém consegue ter um relacionamento virtual e ter se perdido, talvez, não sei se por vergonha, por timidez, porque a internet, a tecnologia hoje, ela acaba abrindo um mundo de possibilidades. Talvez o anonimato, né, dá a essas pessoas coragem, né, de se exporem, de falarem, dar voz. A internet deu voz para muita gente. Mas eu acho que há um malefício aí, algo pernicioso na tecnologia hoje, porque eu acho que as pessoas deixaram, pastor, de se relacionar.
Né? Hoje você senta numa sala e você vai ver todo mundo tá ali no celular, ali mandando mensagem um para o outro. E imagina esse indivíduo que ele foi criado por relacionamento, e aí eu não sei se eu estou correto, mas é um pensamento meu. Eu acho que o que desencadeou essa grande onda de depressão, síndrome do pânico, psicoses e todos esses males aí que nós conhecemos como os maus da modernidade, eu acredito, cara, que foi a tecnologia. Por quê? Porque as pessoas elas não têm mais um relacionamento, não é verdade? Elas não têm mais um relacionamento de sentar, contar uma história, de conversar, e eu acho que quando eles vão para dentro de casa, eu vivi isso aqui agora uns dias desses, né? Nós estávamos aqui em casa, a internet caiu, meu Deus, a internet caiu. Aí eu liguei pro provedor, ele falou, nós estamos ligando, vamos arrumar, talvez amanhã volte. E aí ficou aquele ar de tipo assim, o que é que nós vamos fazer? Não dá para fazer live, não dá para ver Netflix, não dá para fazer uma pesquisa, nós vamos ter que conviver com o outro. Vou ter que conviver com os meus filhos, vou ter que conviver com a minha esposa. E eu acho que esse é o desespero das pessoas que elas estão dentro da quarentena. Eu consegui te explicar? Você está conseguindo me entender? Eu acho que o desespero das pessoas é que elas desaprenderam a se relacionar. E aí quando elas vão para dentro de casa, elas não sabem como fazer isso. Elas não sabem brincar com os filhos, elas não sabem conversar com os filhos, elas não sabem conversar com o cônjuge, porque a conversa é aquela conversa de quando chega do trabalho. Né? Chega do trabalho, como é que foi seu dia? Dá um beijo, toma um banho e vai dormir. Acorda no outro dia, o dia todo fora de casa. Então eu acho que isso acabou desenvolvendo essas síndromes todas. Eu não sei se eu estou equivocado, né? Mas eu acredito que seria isso. E aí uma vez que as pessoas elas deixaram de se relacionar, ou desaprenderam a se relacionar, como pastor, quem me conhece sabe, eu sou muito de tato, acho que isso é coisa do brasileiro, né? A gente só fala pegando, né? Pegando, tocando. E eu consigo, às vezes, diagnosticar, mesmo não tendo essa formação, né? Que seria uma formação de um psicólogo, de um psiquiatra, alguém da área que mexe, né? Psicanalista, mas a experiência empírica do pastorado me faz detectar algumas pessoas, algumas fragilidades no abraço, no aperto de mão. Existem pessoas que não sabem abraçar. Existem pessoas que não sabem se relacionar, que não sabem nem ser amadas. E eu acho que o maior problema, pastor, eu não sei se eu estou equivocado, o maior problema é que as pessoas, elas desaprenderam a se relacionar. E aí quando elas chegaram dentro de casa, começou as guerras, né? Começaram os desencontros. E eu creio que o maior problema talvez seja o excesso de tecnologia. O excesso de tecnologia. Na verdade isso é interessante, né? Porque se a gente for perceber, a tecnologia, vamos voltar um pouco atrás, a TV, se não me falha a memória, gente, acho que veio na década de 50, né? A internet, depois, muito depois, ela chegou no Brasil. Sim. Então o que nós percebemos? Que nunca houve tanto desenvolvimento da medicina. Sim. E isso não deixou de ter milhares e milhares de doentes. Nós nunca tivemos o avanço do desenvolvimento da tecnologia e a gente tem milhares e milhares de pessoas solitárias que se sentem sozinhas, embora esteja nas redes sociais que pode alcançar milhares de pessoas. Tudo isso também se deve ao fator que a tecnologia, na verdade, ela veio para resolver alguns problemas humanos. Então, exemplo, se você precisa falar com alguém, hoje você não precisa estar na sua casa e um telefone fixo, você consegue um telefone móvel. Se você precisa de algumas coisas, soluções rápidas dentro da sua casa, fazer uma comida rápida, hoje você pode armazenar a comida, usar o micro-ondas, esquentar e não precisa ser refeito. Então a tecnologia veio para dar velocidade. Só que essa velocidade acabou sabotando as relações humanas, acabou sabotando os relacionamentos. E uma das características que as pessoas perderam foram, primeiro, a alteridade. O que é alteridade? Primeiro, é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Sim. Então, exemplo, se eu vejo uma pessoa que ela foi atropelada por um carro ou atropelada por uma moto,
a primeira coisa que eu posso fazer é o quê? É ajudar essa pessoa. Mas o que as pessoas fazem? Bate uma foto, tira uma foto, faz uma filmagem, em vez de ajudar essa pessoa. Então, o que nós percebemos? Que o desenvolvimento da tecnologia, ela acabou afastando as pessoas das próprias pessoas. É importante a gente entender que o que Jesus nos ensinou no Evangelho de João capítulo 3, é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então as características do relacionamento, ninguém ama outra pessoa se não se colocar no lugar dela, Sim. se não gostar dela, se não amar ela. Eu quero dar um exemplo. Todos nós conhecemos aquele caso daquele jovem chamado Champinha, com 16 anos de idade, matou um casal de namorados que estava no sítio, e uma psicóloga foi fazer uma entrevista, foi fazer uma pesquisa e descobriu que ele matar a mãe dele e matar um cachorro é a mesma coisa. Ou seja, ele não consegue ter o sentimento da alteridade, se colocar no lugar do outro. Então, quando a pessoa ela não tem sentimentos humanos, ela não tem amor ao próximo, ela não gosta de gente, ela não tem o sentimento da alteridade, isso acaba distanciando essas pessoas. Então, embora a tecnologia ela possa estar avançadíssima, infelizmente as pessoas se afastaram das próprias pessoas. Então, se a gente fizer uma análise bem fria hoje, a tecnologia ela é uma bênção, né? Hoje mesmo nós podemos estar falando, entrando em algumas casas por meio da internet, né? Por contrapartida, não é a tecnologia a vilã. Sim. Né? Seria, na verdade, o fato de eu não saber usar essa ferramenta. Então, o nosso bate-papo hoje aqui gira em torno do quê? Como manter a saúde emocional, né? Em um tempo de crise. Porque até um tempo atrás estava tudo bem. Verdade. Porque, na verdade, a gente às vezes usa o termo desencadeou quadros de depressão, de ansiedade, de pânico e tudo mais. Essa crise, de repente, ela acionou esse gatilho, né? Mas não quer dizer que isso já não existia. Claro. Talvez, eu acho que o quadro, ele vai fazer com que os sintomas sejam mais salientes. Exatamente. Que os sintomas eles possam emergir, né, dessa sociedade tão ativa que nós estávamos vivendo até dias atrás. Então, nesse momento, a pergunta, pastor Diogo, que talvez acho que interesse mais os nossos ouvintes, seria a quê? Como eu manter a minha saúde emocional? Haja visto que eu venho estou, né, em uma sociedade pós-moderna, altamente tecnológica, que tem dificuldade, né, de se relacionar. Uma sociedade que está sempre sendo ministrada de uma forma perniciosa, talvez, muita informação. Eu acho que isso também é um problema, né? Um excesso de informação, que nem sempre a gente consegue absorver tudo. Sim. Ou absorvemos de uma forma errada. Sim. Como o senhor mesmo falou agora há pouco, informações falsas, né? As fake news, que agora estão aí na moda, nunca nem ouvi essa palavra. Há 10 anos atrás eu não sabia nem o que era isso, né? Uma nova palavra que surgiu aí. Mas, olha só, como manter? Pô, vamos lá, o mundo parou, né? Algumas pessoas estão desempregadas, algumas pessoas estão passando por esse momento aí de terem que conviver realmente com o Covid-19 dentro da sua casa, talvez. Alguns estão isolados e ainda não fizeram um teste para saber se tem ou não tem. E aí esse momento também é um momento de insegurança, de incerteza. Aqueles que perderam o emprego. No nosso caso, nós estamos privados de fazer os nossos cultos, né, públicos. Claro, nós entendemos a necessidade também de respeitar, nesse momento, essa determinação do governo, mas eu queria saber do senhor, de uma forma prática, né,
o que eu posso fazer para manter a minha saúde emocional? É importante assim, a palavra manter significa em teoria que a pessoa já tem. Sim. Então ela precisa fazer a manutenção dela, né? Então o que acontece é o seguinte, os problemas emocionais, primeiramente dentro do campo de vista bíblico, Jesus ele diz o seguinte, os são não precisam de médicos, quem precisa de médicos são os doentes. Então nós não só adoecemos fisicamente, mas nós adoecemos emocionalmente. Então esses problemas emocionais, antes de nós falarmos a respeito da manutenção, eles acontecem devido a vários fatores. Então, quais são os fatores? Primeiro, a personalidade do indivíduo influencia dentro de uma emoção desestabilizada. Se o indivíduo tem comportamentos agressivos, sentimentos e comportamentos que ele pratica com agressividade, porque a agressividade vem da personalidade da pessoa. Sim. Então, dependendo da personalidade, vai acentuar esses problemas emocionais. E segundo, e eu já vou entrar na parte prática, é o quê? Todos os problemas emocionais que nós temos, ele vem de dentro, mas boa parte vem de fora. O que seria de fora? A gente chama de agentes estressores. O que são os agentes estressores? Se a pessoa tem dentro do trabalho dela um nível de estresse altíssimo, ela tem um agente estressor. Certo. Algo que faça que cause estresse. Se a pessoa está dentro da casa dela, uma mulher que sofre e ela é vítima de violência doméstica, ela não está fora, mas está dentro da casa dela. Ela tem um outro agente estressor. Então, qual é o aconselhamento da manutenção da saúde emocional? O distanciamento de agentes estressores. Porque quando a pessoa... Vou dar um exemplo simples. Sim, pode falar. Eu queria pedir que tu fosse um pouco mais simples nessa colocação, que seriam esses agentes estressores. Então, existem pessoas que estão nos ouvindo que talvez elas não consigam entender essa linguagem. Você entende? Então, claro um pouquinho. Então, eu acabei de dizer, se você está dentro da sua casa e você tem uma mulher que é vítima de violência doméstica, ela tem um agente estressor. Ela tem algo que vai aumentar o estresse dela. Tem que chamar a polícia. Exatamente. Se a pessoa está dentro... Exatamente. Se a pessoa está dentro do trabalho dela e digamos que ela tem um encarregado, ela tem um chefe, ou ele tem um patrão, e ela é vítima de ofensa, ela é vítima de pessoas dentro do seu trabalho que diminua assim a autoestima dela, ela tem um outro agente estressor. Então o agente estressor é tudo aquilo que vai gerar crise de ansiedade, que vai gerar estresse desacelerado na pessoa. Tudo isso é um agente estressor. Então, um exemplo simples. Uma pessoa que tem medo. A pessoa tem medo... Vamos dar um exemplo simples. A pessoa tem medo de aranha. Se essa pessoa entrar em contato com a aranha, ela vai ter crise de ansiedade. A aranha é um agente estressor. Então, a gente poderia dizer que uma das maneiras de manter a saúde emocional é exatamente se afastar, se abster, por exemplo, do que são os meus agentes estressores. Se o meu agente estressor é a televisão, desliga a televisão, são as notícias que eu estou recebendo, então seria uma maneira de eu manter a minha saúde emocional. O distanciamento de tudo aquilo que vai gerar ansiedade, que vai gerar estresse e que vai gerar problemas emocionais para a pessoa. É por isso que se a gente for olhar pela parte jurídica do Ministério do Trabalho, a segunda característica que traz afastamento do trabalho é a depressão. Sim. E por que é afastamento? Porque o psicólogo, o psiquiatra entende que essa pessoa que está em depressão, ela precisa estar fora e ela precisa ter um distanciamento de um cenário de questões que lhe estressa, porque se ela entrar em contato, essa depressão não melhora. Então, a pessoa se distanciando de problemas que vai causar ansiedade, depressão, problemas psicológicos, é o primeiro fator. Que na verdade é o quê? É a identificação daquilo que te diminui, daquilo que te estressa, daquilo que lhe gera crise. Eu ouvi certa feita o apóstolo René de Araújo Terra Nova dizer algo que eu acho que cabe aí, né? Ele disse assim: eu não vou a lugares que eu não sou celebrado.
Perfeito. Ele usa isso dentro de uma aplicação do seguinte: existem lugares que nos diminuem, Exatamente. existem lugares que nos depreciam, existem lugares que nos machucam, e muitas das vezes nós acabamos indo a esses lugares e despertando em nós sentimentos ruins, Sim, despertando em nós, ou apertando o gatilho, vamos dizer assim, né? De ansiedade, de autocomiseração. Eu costumava dizer algo, me perdoe talvez a expressão um pouco, não chega a ser chula, né? Mas eu costumava dizer assim, existem pessoas que elas nos fazem nos sentirmos como o excremento do cachorro do ladrão. sim. Né? Então, existem relacionamentos que aí eu posso dizer aqui, se eu quero manter a minha saúde emocional, eu preciso ter cuidado com os relacionamentos tóxicos. Sim. Não é isso? Perfeito. Os relacionamentos, preciso, às vezes o meu maior problema são os meus relacionamentos tóxicos. Agora eu vou te fazer uma pergunta que é triste. Mas me diz uma coisa, o meu agente estressor está dentro da minha casa. Eu moro com ele. O que eu faço, pastor? Exatamente. É uma ótima que eu faço? pergunta. É uma ótima pergunta. Até a respeito do... Existe um pensamento de algumas escolas que dizem que se a mulher, ainda que ela é vítima de violência doméstica, isso não pode gerar o divórcio. Diz que a mulher ela tem que suportar isso. Não quero expressar minha opinião, mas dizer o seguinte. Especificamente a questão da vítima de violência doméstica, o primeiro país a ter o coronavírus foi a China, na cidade de Hubei. Os casos, duas características aconteceram no isolamento. Primeiro, explodiu as consultas para analistas do comportamento, ou seja, Sim. Pelo menos dentro de uma cidade só, 50 milhões de pessoas procuraram psicólogos, e na cidade de Hubei, na verdade em toda a China, eles fizeram uma pesquisa que falta especialistas na área do comportamento, porque a cada 100 mil pessoas, só 2 especialistas saem na área do comportamento. E segundo, aumentar a questão da violência contra a mulher, em consequência aumentar os divórcios. Sim. Então a questão da violência contra a mulher, seja violência verbal ou seja violência física, ela foge do campo só do analista do comportamento. Tipo, o psicólogo não vai conseguir resolver uma violência que uma mulher está recebendo dentro da casa dela. Já é uma questão jurídica, é uma questão de lei, é uma questão que ela precisa, na verdade, prezar pela própria vida e a vida dos filhos. Então, claro que é uma palavra técnica, esse agente estressor, ou esse gatilho, que está gerando esse tipo de crise psicológica, que pode ser de média para grave, no caso da violência doméstica, é uma questão de procurar as leis, os seus direitos, para tentar se sobrepor a essa situação. Uau! De uma forma mais popular, o Diogo está dizendo assim, Maria da Penha. A senhora é Maria da Penha. A senhora é Maria da Penha, meu irmão. A senhora é Maria da Penha. Em algumas situações, queridos, eu mesmo sou testemunha disso, né? Eu tive algumas situações na minha vida em que eu precisei romper alguns relacionamentos. Eu não estou dizendo que isso é fácil. E eu também não estou dizendo que isso deve ser feito em todo momento. Mas existem relacionamentos que são tóxicos. Existem relacionamentos que são prejudiciais à tua vida emocional. E eu acho que há momentos na sua vida que você deve sim prezar a sua própria vida. Né? Nós como cristãos, parece esquisito um pastor estar falando isso, mas existem situações que elas são altamente danosas à tua vida. Né? Então, como manter alguns relacionamentos, como manter algumas situações se aquilo está te trazendo dano. Eu costumo dizer, às vezes brincando na igreja, eu falo que existem pessoas que são piores do que mal olhado, né? Porque você chega perto dela, você já fica doente. Você começa a ter uma conversa com ela e ela parece que te rouba, te suga a tua energia. Então,
só para a gente concluir aqui esse pensamento, eu acho que ficou claro, a primeira coisa que a gente tem que fazer para manter, né, a nossa saúde emocional é a gente selecionar muito bem, né, os nossos relacionamentos, manter a distância do agente estressor, que pode ser muitas coisas. Sim. Né? Pode ser muitas coisas. Pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser um assunto, pode ser a própria televisão. Sim. Eu acho que hoje o maior agente estressor da sociedade seriam os noticiários. Esses dias eu vi algo bem interessante, eu dei muita risada, que eu vi alguém lá se preparando para ver o Jornal Nacional. Aí o cara colocou o separou e está dentro de um saco, né? Ficou ali, e aquilo ali é meio que uma sátira, mas é muito verdade aquilo ali, né? É uma sátira que revela uma verdade. As pessoas, quando elas param diante da televisão, elas já entram em crise. Eu tinha um caso de um amado irmão, que ele tinha um problema sério. Toda vez que saía uma notícia a respeito de uma nova doença, a respeito de um novo vírus, ele era aquele que sentava na frente do computador e pesquisava tudo. E aí o que era interessante é que às vezes ele começava a pesquisar e daqui a pouco ele falava, poxa, eu estou sentindo isso aí, eu estou sentindo dor de cabeça. Aí falava assim, você vai começar a ver televisão turva. Ele já começava a ter os sintomas, entendeu? Aí você chegava lá e no final da pesquisa ele já estava se preparando para ir para o médico. Ele dizia, não, eu tô com isso aí. Eu estou com essa enfermidade, diz ali que vai ficar com a visão turva, eu já estou com a visão turva, eu já estou sentindo a temperatura subir, parece uma coisa louca. Mas eu acho que quando nós ficamos abalados, né, emocionalmente, isso se reflete em todo o nosso corpo. Exatamente. Né? Se reflete em todo o nosso corpo. Existem as enfermidades, se eu não estou equivocado, pastor, que se chamam enfermidades psicossomáticas. Exatamente. Né? Que são enfermidades que, na verdade, são provocadas pela nossa emoção, né? Provocados pela nossa mente, pela nossa alma, e se manifesta no nosso corpo físico. Seria isso mesmo? Os especialistas dizem que 95% das enfermidades, elas vêm através da porta da mente, da porta da consciência. 5% são fraturas, quando quebra ossos, então elas não têm como vir da consciência, muito menos da parte emocional. Eu costumo dizer o seguinte, os maiores problemas emocionais, você poderia pegar depressão, pânico, transtorno de ansiedade generalizada, você pode pegar várias síndromes como fobias, a maioria das vezes vem através de relacionamentos. Por quê? Todo esse desencadear desses problemas e dessa nomenclatura que a gente fala, são problemas que a pessoa muitas das vezes é vítima de um estupro, é vítima de um acidente, é vítima de uma bala perdida, é vítima de um sequestro, é vítima de um assalto. Então a pessoa vai desencadear todos os problemas. Sim. Que está dentro do campo do relacionamento. Mas o interessante é que relacionamentos que matam também são relacionamentos que curam. Se a gente for pegar na Bíblia Sagrada, tem uma passagem que nós temos uma mulher adúltera. Às vezes a gente fala a mulher adúltera, né? Ou a mulher pecadora, mas na verdade ela já foi perdoada há muitos anos e a gente ainda continua falando do pecado dela, né? É verdade. A mulher perdoada, se a gente for perceber, nós tínhamos relacionamentos que queriam matá-la, que eram os fariseus, que queriam apedrejá-la, só que nós tivemos relacionamentos ali naquele momento com Jesus que a curou. Tanto que Jesus disse, vai e não peques mais. Então, os problemas emocionais também acontecem através de relacionamentos. A cura também. Por quê? Porque quando nós, como o Senhor disse, relacionamentos tóxicos, mas há relacionamentos também que são remédios. A própria função do pastorado é uma função de medicar esse tipo de pessoas. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Quando a gente fala de romper relacionamento, estamos falando de romper relacionamentos tóxicos. Sim. Né? Assim como existem relacionamentos tóxicos, existem também relacionamentos que são remédio, né? É isso que o senhor está falando. Exatamente. E quando o senhor falou do pastor, do pastoreio, esses dias eu tirei para estar meditando no Salmo 23, e eu achei fantástico, porque o salmista, ele vai dizer, o Senhor é meu pastor. Ele usa aqui o pronome possessivo. Por quê? Porque ele está dizendo, olha, o Senhor, ele é
Meu pastor, o Senhor é aquele com quem eu tenho relacionamento. Com quem eu tenho relacionamento. Então, o relacionamento, ele também é curador. E aí nós entramos num outro paradoxo aqui. Se o relacionamento cura, e o relacionamento sara, como manter a saúde em um tempo onde os relacionamentos estão sendo restringidos? Onde a gente já não pode ter tanto relacionamento. Entende? Não, sim, claro. A grande questão, pessoal, é que muito vai também da questão da perspectiva, que é a visão que a pessoa tem. Então, vou dar um exemplo simples. A pessoa olha para o coronavírus e se ela pensa que vai erradicar a população, todas as pessoas vão morrer, tem gente que está pensando assim, o planeta vai ser completamente destruído, então essa pessoa ela já tende a se afundar nessa situação. Existem pessoas que, através dos relacionamentos, ainda que sejam relacionamentos distantes, mas são relacionamentos profundos, não são relacionamentos superficiais. Sim. Então, nesse cenário, a gente que é pastor, o senhor pastorei a igreja, eu pastorei a igreja, ambos somos da mesma igreja, a gente percebe que muitas pessoas, às vezes da nossa igreja, muitas das vezes nem nos ligam, às vezes nem nos telefona, às vezes pessoas que a gente conhece, nesse momento acabam nem nos procurando. Sim. Porque muitas das vezes são relacionamentos superficiais. Ou seja, na verdade não é a quantidade, mas é a qualidade dos relacionamentos. Aí matou a pau. É a qualidade dos relacionamentos. A gente precisa manter relacionamentos saudáveis. E talvez curar alguns relacionamentos. Exatamente. Eu acho que esse é o momento que eu quero abrir um parênteses. Esse é o momento de nós sararmos o relacionamento dentro do âmbito da família, dentro do âmbito do matrimônio, dentro do âmbito familiar. Eu tenho percebido que o nosso maior desafio não está lá fora, nosso maior desafio está aqui dentro, né? E se nós hoje sararmos esses relacionamentos, existem relacionamentos que infelizmente terão que ser rompidos. Sim. Né? Que são aqueles relacionamentos tóxicos. Mas existem relacionamentos que precisam ser sanados, que precisam ser curados. Às vezes, a saúde emocional também tem muito a ver, pastor, com a questão do perdão. Né? Algumas pessoas elas estão enfermas dentro da sua casa, elas estão desencadeando um monte de doenças psicossomáticas e um monte de quadros de enfermidades mesmo emocionais, pelo fato de não perdoarem, pelo fato de não se consertarem. Às vezes é muito mais fácil eu descartar do que eu trabalhar na restauração. Então, às vezes, a cura de um relacionamento, ele vai acontecer a partir do momento que eu me abrir para perdoar. Perfeito. Né? E também para ser perdoado. Porque também para que eu seja perdoado, eu preciso reconhecer que eu errei. Sim. Eu acho que o grande problema dentro do âmbito da família é que às vezes o marido ele não tem o hábito de pedir perdão para a esposa, porque ele acha que não precisa. Sim. Né? Às vezes não tem o hábito de pedir perdão para o filho. E às vezes nós, como pastores, o senhor já deve ter pegado algumas situações como essa, eu vejo jovens que eles estão dentro de casa e eles nutrem uma mágoa terrível dos seus pais, né? Nutrem uma mágoa da sua mãe, nutrem uma mágoa do seu cônjuge. Por quê? Porque em algum momento eles se feriram, se machucaram, que eu também acho que é uma coisa normal do relacionamento. A partir do momento que nós se relacionamos, nós precisamos entender que nós estamos expostos a machucar ou sermos machucados. Né? E aí eu acho que o grande problema é que nós não temos, às vezes, a humildade, né, de pedir perdão, de reconhecer que erramos. Então, eu acredito que uma das formas de manter a saúde emocional seria você exercer perdão, liberar perdão. Né? Eu acho que isso que é um ponto interessante. Eu vivenciei um caso no ministério, para você entender.
Eu estive alguns anos atrás ministrando em uma cidade, e quando eu estava ministrando nessa cidade, me pediram para que eu pudesse orar por uma senhora que estava hospitalizada. E aí terminou o culto, e você vai atender um, atende outro, atende um, atende outro, e demorei um pouco para ir até o hospital, que era próximo da igreja. E eu fui, depois que terminou o culto, atendi todo mundo, corri lá. Só que quando eu cheguei lá, a senhora já tinha sido transferida para o hospital regional da cidade. E eu não consegui orar por ela, porque também já era tarde. Então eu orei ali do saguão onde a gente estava, oramos, declaramos, né? Oramos a Deus, pedimos misericórdia ao Senhor e fomos embora. Passados 5 anos, eu estou na mesma cidade, e aí um moço chegou na casa que eu estava hospedado e me chamou para conversar. E nós fomos conversar, e aí eu, surpreso, pensei que queria pedir uma oração, queria pedir alguma coisa, e ele falou para mim assim: poxa, pastor, eu queria pedir perdão para o senhor. Fiquei surpreso, falei: perdão, porque eu não lembro, né? 5 anos tinha assim passado, tanta gente que passa na nossa vida. Falei: mas irmão, por quê? Ele falou: deixa eu te explicar. O senhor lembra que um dia o senhor veio pregar aqui nessa cidade, faz uns 5 anos? E aquele dia eu pedi para o senhor orar pela minha mãe, e o senhor não foi. Aí eu falei: o caso daquela senhora. Não, eu fui, irmão. Só quando eu cheguei lá, sua mãe já tinha sido transferida, porque os irmãos ficaram me segurando na igreja e tal. E ele falou assim: não veio ao caso isso. Eu só queria pedir perdão para o senhor, porque durante esses 5 anos, todas as vezes que eu ia tomar ceia, eu sentia que eu estava em falta, porque desde aquele dia criou dentro de mim um rancor contra a sua pessoa. Porque eu pensava: poxa, ele poderia ter orado pela minha mãe, de repente minha mãe estaria viva hoje. Então ele fantasiou algo, e ele disse: pô, se ele fez descaso, ele nem sequer foi no hospital para orar pela minha mãe. A minha vida continuou normal durante os 5 anos. Meu irmão, eu viajei para fora do país, voltei, preguei, cresci, meu Deus, tantas coisas aconteceram. Mas a vida dele ficou parada 5 anos atrás, né? Ficou parada aqueles 5 anos, naquele momento em que ele vê a mãe dele falecer e o pastor não foi orar por ela, segundo o que ele acreditava ter acontecido. Então, ele passou 5 anos remoendo isso. Ele disse que toda vez que via um cartaz meu no Facebook, ou que ficava sabendo que eu ia pregar em uma cidade ali perto, ele ficava com rancor, ficava com raiva, e muitas vezes deixou de tomar ceia por causa desse rancor. Deixou de sentar ali na mesa. Então, o perdão, ele é um antídoto, né? Para curar a nossa alma, para curar a nossa vida emocional. Eu acredito que esse seria a segunda pílula que a gente poderia liberar aqui, né? Sim. A primeira é você se afastar dos agentes estressores. Estou falando bonito já, hein? Tá falando. E a segunda coisa seria talvez sanar, né, os relacionamentos, trabalhar para ter relacionamentos mais profundos, porque nós vivemos numa sociedade muito superficial, né? Agora imagina o seguinte: se os agentes estressores eu me distancio, e quando o problema, o agente estressor está dentro de mim, o que está fora eu consigo me distanciar, e o que está dentro, na questão da falta do perdão. É interessante, você que está me assistindo, que muitas das vezes, apóstolo, a pessoa que não perdoa, o sinônimo de perdão é o ódio. A pessoa que não perdoa, na verdade, ela é um veneno que ela pensa que vai envenenar o outro, mas que no final das contas ela sai envenenada. Sim. Então, Jesus ele diz o seguinte: quando você for ofertar, se porventura, se por acaso, no momento da oferta, você lembrar que você tem algo contra o próximo, ou algo diante do próximo, algo que aconteceu, não é para você entregar a sua oferta, você volta e peça perdão. A palavra voltar, ela traz o seguinte: é uma mudança de direção. Se você está indo para frente e ofertar, você vai ter que voltar para trás. Nem todas as vezes um passo para trás significa que você está retrocedendo na sua vida. Pelo contrário, voltar é símbolo de humildade. Sim. Né? Eu voltar é como se Jesus tivesse o seguinte: você precisa repensar, ressignificar, você precisa entender o que aconteceu atrás. Ninguém consegue perdoar se você não voltar. E por que o símbolo de humildade? Porque voltar é dar a mão à palmatória, voltar é você abaixar a cabeça, voltar é você reconhecer o seu erro. Então, você se expor, né?
é se expor e é a maior atitude do perdão. É você voltar e você pedir perdão. Então, na verdade, o perdão, ela vai te trazer uma saúde emocional e também uma saúde física. Sim. Porque vários cânceres, os cientistas já descobriram que várias doenças na área digestória, câncer na área dos rins, uma série de doenças no sistema digestório, que vem da garganta até o estômago, acontece pela falta de perdão. Porque quando a pessoa está com ódio, ela libera determinados hormônios do seu cérebro, no seu organismo, que vai desajustar o sistema digestório. Lembrando que o organismo é como se fosse um relógio, ele precisa funcionar de forma sincrônica. Se alguma coisa não está funcionando bem, alguma coisa vai impactar na saúde da pessoa. Então, quando a pessoa não libera perdão, ela gera uma descarga que os próprios órgãos dela vão receber. É por isso que a falta de perdão é um veneno que a pessoa pensa que está matando o outro, mas no final ela morre envenenada com o próprio veneno. A gente percebe que as pessoas hoje, elas têm dificuldade de pedir perdão ou de liberar perdão, porque nós vivemos hoje numa sociedade onde você, em todo tempo, é incentivado a ser o primeiro, né? Eu acho que essa sociedade tão humanista, que gerou em nós esse individualismo, e às vezes é muito mais fácil eu romper do que eu sanar. Tipo, o Diogo em algum momento me feriu, o Diogo em algum momento falou algo que eu não me agradei, então simplesmente eu rompo com ele, né? Do que, de repente, ir lá e tentar me consertar, tentar gerar esse relacionamento. Nós vivemos na sociedade dos relacionamentos superficiais, onde você tem 5.000 amigos no Facebook, 2.000, 3.000, 20.000 amigos no Instagram. Mas na hora que você está passando por uma dificuldade, você não recebe um telefonema, né? As pessoas que vivem no mundo virtual, eu acho que o fato da pessoa hoje também viver nessa superficialidade de relacionamento traz para ela até uma comodidade. Porque simplesmente o Cleiton, ele fez lá um pôster que eu não gostei. O que eu faço? Eu vou lá e excluo ele do meu Facebook. E aí, a gente parece que está sendo moldado há tempos para fazermos isso com as pessoas, onde que as pessoas parecem ser descartáveis, né? E eu acho que quando nós decidimos investir na vida de alguém, num relacionamento, numa amizade, num casamento, eu acho que a pedra fundamental, meu amigo, ali é o perdão. Porque em algum momento eu vou pisar no teu pé. Em algum momento você vai pisar no meu pé. Nós não temos como mantermos um relacionamento sem que um ou outro acabe se machucando. E eu acho que aí que está o grande problema. Qual é o grande problema? É que as pessoas elas têm medo de relacionamento. Tem medo de relacionamento. Elas têm medo, porque já foram machucadas, porque já foram feridas, porque já foram traídas, porque já foram abandonadas, né? Elas já foram, muitas das vezes, como é que eu posso dizer, tão magoadas que elas decidiram o isolamento. Não é isso? Isolamento da alma, né? O isolamento da alma. Não é o isolamento o individualismo. Exatamente. Eu acho que esse também seja um grande problema que as pessoas acabam desenvolvendo nela, seja um dos gatilhos, né, que desenvolvem os problemas emocionais, ou muitos dos problemas emocionais e psíquicos também. A irmã Célia está falando aqui, deixa eu ver aqui o que ela falar. Tive uns problemas com meu esposo, que fiquei 20 anos tentando perdoar e não conseguia. Só consegui quando Deus trabalhou no meu coração. Muito sofrimento. Ele estava bem e eu sofria. Ela só está validando aquilo que nós estávamos falando aqui. Que quem não perdoa, ele carrega o outro dentro dele. Ele carrega um mundo de culpa, um mundo de situações dentro dele, e o outro continua vivendo.
Obrigado, irmã Célia, pela sua participação aqui, tá bom? Mande perguntas, gente. Estamos abertos aqui às suas perguntas e também alguma declaração que você tem que fazer aí. Eu vi que meu amigo Mauro passou aí, o apóstolo Wilson. Né? Mauro é estudante de psicologia também. Obrigado aí pela sua audiência aqui, tá bom? Deus abençoe, Mauro. Deus abençoe aí pela sua participação conosco aqui também. Voltando lá, pastor Diogo, o que mais que a gente pode fazer para manter a vida emocional em dia? Para concluir da parte do perdão, o apóstolo falou um negócio interessante, né? Que é algo que a gente carrega. Eu me lembrei de um caso, pessoal, que aconteceu aqui, se não me falha a memória, acho que foi em Goiás que aconteceu isso, que teve um crime onde o marido matou a mulher e depois ele fugiu. Depois ele voltou, desenterrou o cadáver da mulher, levou para dentro de casa e conviveu com alguns dias. Então, basicamente, a pessoa que não libera o perdão é isso. É a pessoa que quer matar o outro, mas na verdade está carregando um cadáver nas costas dela. Uau. Então, a questão do perdão, ela é muito importante, porque muitas pessoas não conseguem perdoar, porque ela não entende o modelo de perdão. O modelo de perdão é Jesus. Sim. Porque Jesus consegue perdoar os inimigos. Então, eu quero fazer aqui um pensamento, um raciocínio legal. Jesus falou 7 palavras na cruz. Uma das 7 palavras que Jesus falou na cruz foi: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus falou 7 palavras, uma delas foi a respeito de ele perdoar as pessoas. É importante a gente entender que na cruz, quando colocaram vinagre misturado com ensopo, aquele texto, em algumas traduções, outros evangelhos sinóticos diz isso, eles não chamam de sopo, eles chamam de esponja. Não é verdade? Chamam de esponja. O que era aquele ensopo? O que era aquela esponja? O que era aquele vinagre? Misericórdia. Aquilo lá, pessoal, na verdade, o banheiro público romano, eles não detinham na época de papel higiênico. Então era de costume e era cultural em banheiros públicos eles usarem a esponja e desinfetarem com vinagre. Então, na verdade, aquela esponja, que aliás não era individualizada, ou seja, eu tenho a minha esponja, você tem a sua, não, cada um usava as mesmas esponjas, que isso era cultural da época, aquela esponja, que era o papel higiênico da época, colocaram na boca de Jesus, em onde estava misturado com vinagre. Então a gente percebe que dependendo do delito que você sofreu, se eu posso dizer essa palavra, o grau de ataque, de ofensa que você teve, não justifica a tua falta de perdão, porque o modelo não é você. Você e eu não somos o padrão para eu perdoar alguém. O padrão é Jesus. Então, eu quero que você entenda que quando você precisar perdoar alguém, você precisa olhar para o exemplo. Você precisa olhar para o padrão. Eu costumo dizer... Mateus capítulo 6 fala da oração modelo. Exatamente. Na oração modelo, e algumas pessoas já repetiram isso tantas vezes, tem uma parte que diz assim: perdoai os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Nossa! Então olha só que coisa séria. Eu estou dizendo para Deus que Deus deve me perdoar da mesma forma que eu perdoo aquele que me feriu. Que eu devo tratar, que eu devo ser tratado do mesmo jeito que eu tratei aquele que me machucou, aquele que me feriu, aquele que me ofendeu. O padrão de tratamento não é da mesma forma que eu tratei aquele que me ama. Exatamente. Não é da mesma forma que eu tratei aquele que me abençoou. Não é da mesma forma que eu tratei aquele que cuidou de mim ou daquele que me faz bem. Mas olha que loucura, né? Eu preciso tratar o meu ofensor da maneira em que eu espero ser tratado por Deus. Isso é muito tremendo. Isso não é só uma questão de saúde emocional, mas também é uma questão de eternidade. Exatamente. Uma questão de eternidade. Perfeito. Pastor Diogo, para que a gente termine, eu estava pensando aqui, discorrendo desse assunto, que talvez um terceiro ponto interessante para se manter a saúde emocional seria o desenvolvimento da vida espiritual. Perfeito. Entendeu?
Eu acho que quando você não tem uma vida espiritual, você não tem um relacionamento espiritual, me entenda você, meu amigo, que de repente está me ouvindo e não tem a mesma concepção que nós temos a respeito de Deus, mas quando você não tem uma fé em um ser superior, é como se você estivesse no mar, num barquinho, à deriva e sem uma, como é que se fala? Uma âncora. Sem uma boia, né? Sem uma âncora, porque como é que você vai estabilizar o seu barco? Verdade. Né? Eu acho que o papel da vida espiritual, o relacionamento, a prática da vida espiritual, ela é fundamental para a saúde emocional das pessoas. Tanto é que as pessoas que elas não têm essa âncora chamada fé, elas estão à deriva e elas vivem oscilando, né? Elas vivem em um desequilíbrio constante, porque a fé, pastor Diogo, eu creio que é a âncora que sustenta todo o meu sistema emocional, todo o meu sistema físico e biológico, a fé. Com certeza. Né? Porque, indiferente do que alguns imaginam, eu já vi alguém dizer que a minha vida emocional, ela é o reflexo, né? A minha vida física é o reflexo da minha vida emocional. Sim. E aí eu vou usar dizer, talvez o que eu entendo e o que eu penso, é que a minha vida emocional é reflexo da minha vida espiritual. Entendeu? Que quando a minha vida espiritual está bem, dependendo do meu nível de relacionamento espiritual com Deus, ou com a fé, vamos dizer assim, para aqueles que de repente não têm a mesma concepção de fé que nós temos, mas quando você não tem fé, você não tem aonde se ancorar, você não tem aonde se sustentar. E nesse momento de crise é onde eu vejo pessoas desesperadas, né? Mas eu amo um texto bíblico que eu li esses dias e eu nunca tinha me atentado a ele, que eu acho tremendo, cara. Porque quando nós temos uma vida espiritual saudável, isso acaba refletindo nas outras áreas da nossa vida. E aí o Pedro ele diz algo aqui que eu achei muito bacana. Esses dias eu estava ministrando e eu parei aqui diante desse texto e olhei ele de uma forma diferente, né? Ele diz assim, ó, 1 Pedro capítulo 1 e versículo 13. Portanto, cingindo os lombos da vossa mente, sede sóbrios, esperai até o fim pela graça que vos será trazida na revelação de Jesus Cristo. Olha só o que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo que eu devo cingir os lombos do meu entendimento, fortalecer, né, a minha mente, ou as minhas emoções, baseado em quê? Né? Com equilíbrio, com sobriedade, a fim de esperar até o fim, ou seja, na esperança. Quem não tem fé, não tem esperança, Bruno. Verdade. Quem não tem fé, ele não tem quem se sustentar, ele não tem em que se segurar. E é por isso que talvez nós estejamos na vantagem, não é verdade? Sim. Porque quando você tem uma vida espiritual, como é que eu posso dizer? Uma vida espiritual, não existe vida espiritual ativa e não ativa, né? Ou você está vivo espiritualmente ou você não está. Não é isso? Você tem ou você não tem. Mas se você tem uma vida espiritual e uma fé fundamentada na verdade, eu acredito que você tem mais estabilidade para passar por esse momento e a sua saúde emocional parece que se torna mais, vamos dizer assim, mais protegida. Seria esse cingir o lombo das suas emoções. Perfeito. Resguardar a tua vida emocional. O que você acha aí? Deixe suas considerações aí em nome de Jesus. A vida espiritual é muito importante, tanto que se a pessoa ela não cuida, não preserva, ela não faz a manutenção da vida espiritual dela, automaticamente vai ensinchar na vida
psicológico e emocional. É por isso que uma das interpretações que eu tenho também, junto aqui com o pastor, de uma vida emocional saudável, é você pegar Gálatas 5, do 19 a 22. Então eu vou dar um exemplo simples. Existe um manual na psicologia, tem uma matéria chamada psicopatologia, que vai falar sobre as doenças. Então você quer ter depressão, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, fobia, pessoas que têm hipocondríaco. Se você quer ter tudo isso, é só você praticar as obras da carne em Gálatas 5,19. Adúltero, invejoso, mentiroso, assassino, pessoas violentas, você vai ter todas essas doenças e um pouco mais. Se você quer ter o equilíbrio da sua vida emocional e psicológica, você precisa cuidar da sua vida espiritual. Gálatas 5, a partir do versículo, após o versículo 20, que vai falar sobre os frutos do Espírito Santo. A benignidade, a longanimidade, a temperança, a pessoa que é tardia em se irar, a caridade, todos esses frutos do Espírito. Porque uma coisa é certa, a psicologia é uma ciência humana. Se ela é uma ciência humana, ela vai tratar de coisas complexas só relacionadas à humanidade, ou seja, ela tem uma fronteira, ela consegue, com passos difíceis e complexos, tentar chegar a algum lugar para tentar resolver, mas ela tem um limite, ela tem um bloqueio. A Bíblia Sagrada, ela vai tratar o ser humano em todas as suas dimensões. Por essa razão, eu vou finalizar, se você tem uma pessoa que tem depressão, ela vai lá, recebe uma medicação, aí consegue equilibrar um pouco lá a parte hormonal, a parte dos neurotransmissores, mas a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, vai te fazer o que a psicologia não faz, que a filosofia, que a antropologia, a sociologia, quando Davi diz assim, prepara-me águas tranquilas e prepara para mim verdes pastos. Então, a tua vida espiritual, ela vai contribuir significativamente, mais do que todas as ciências, para você ter uma vida psicológica, uma vida emocional, uma vida matrimonial completamente saudável. Então, o conselho que eu te dou, entre todos aqueles que nós falamos, é você, talvez que esteja caído, reerguer a sua vida espiritual. E você que está buscando a Deus, você manter a sua vida espiritual saudável. Como, pastor? Simples. Jesus disse, eu vou repetir, quem está doente procura um médico. Então, se a manutenção da tua vida espiritual, você precisa procurar alguém que vai fortalecer e estruturar a tua vida espiritual, que é o médico Jesus. Por essa razão, eu quero finalizar a minha participação lembrando de uma história de uma mulher que estava em quarentena, em estado de isolamento, que era a mulher do fluxo de sangue. Sim. A Bíblia diz que ela sai desse estado de quarentena, de isolamento, e ela vai tocar em Jesus. Então ela quebra vários protocolos naquele momento, dentro da tradição judaica, que ela não podia. Sendo assim, o que Jesus faz naquele momento? Jesus poderia ser como um fariseu judeu, açoitá-la com palavras, mas pelo contrário, ele eleva a vida dela com as palavras. Então a primeira palavra que Jesus diz, e depois eu falo a sua, ele chama ela de filha. E segunda, ela diz, a tua fé te salvou. Então a gente percebe que Jesus, ele não vai tratar apenas no âmbito só da nossa espiritualidade. Uma vez também que Jesus tratou a alma dela, Jesus tratou o espírito dela, dizendo que a fé dela salvou ela. Sim. Então o ser humano, que é corpo, alma e espírito, ele é tratado em todas as dimensões. Enquanto a medicina ela trata a dimensão física, a psicologia, a dimensão comportamental, a Bíblia Sagrada de Jesus vai tratar todas as dimensões do ser humano, trazendo o ser humano uma vida saudável, porque a palavra saudável no contexto bíblico não é só aquela pessoa que tem um carro importado, que tem uma família bonita e a melhor casa do bairro. É a pessoa que no momento de uma pandemia, ela pode ser feliz, ela pode ser saudável. É por isso que Jesus diz a respeito das bem-aventuranças. As bem-aventuranças não eram para as pessoas que tinham um carro importado, não eram para as pessoas que estavam passando por momentos financeiros bons. Pelo contrário, quando Jesus fala aquilo no Sermão da Montanha, a maioria da parte dos ouvintes eram pessoas pobres abaixo da linha da pobreza. E mesmo assim, numa sociedade pobre, numa sociedade cultural pesada e numa sociedade econômica e política completamente diferente da nossa época, Jesus disse, você pode ser feliz. Ou seja, no momento de pandemia, no momento de isolamento, de quarentena,
nós podemos ser bem-aventurados. Uau! Queridos, nós temos aqui a certeza de que o Senhor Jesus, Ele é remédio para toda e qualquer enfermidade. Glória a Deus. O pastor Diogo disse algo aqui que é muito forte. Nós sabemos que a psicologia ela tem um limite, a psiquiatria tem um limite, né? O psicanalista também tem um limite. Eles trabalham dentro de uma linha de conhecimento, eles trabalham dentro de escolas de conhecimento, mas a palavra de Deus diz que a palavra é como espada de dois gumes, né? Penetra até a divisão da alma e do espírito. Meu irmão, apta para discernir os pensamentos do coração. Então, como pastores, nós cremos que a palavra de Deus, ela é a ferramenta mais poderosa que existe para curar e tratar pessoas. Nós não somos contra que um cristão ele se submeta a um tratamento psicológico. Sim. Né? Nós não somos contra que um cristão se submeta a uma reposição hormonal, que tome algum tipo de inibidor, que tome algum tipo de remédio quando necessário, né? Quando necessário. Nós não somos contra isso, mas nós entendemos que existe a ciência que é a rainha das ciências, né? A ciência que é mais poderosa do que todas as outras ciências, porque a filosofia ela é baseada em indagações, em inquirições, mas a Bíblia Sagrada, a teologia, ela é resposta, né? A palavra de Deus ela é resposta. Então nós cremos que a palavra de Deus ela nos dá um norte para mantermos uma vida saudável. Então eu espero sinceramente que de alguma forma essa conversa que nós tivemos aqui possa ter edificado a tua vida. Nós cremos, né, que é possível sim, no meio dessa pandemia, no meio desse monte de notícia ruim, a gente manter a nossa saúde emocional. Precisamos romper com os agentes estressores. Perfeito. Não é isso? Precisamos romper, né, com os relacionamentos abusivos, com os relacionamentos tóxicos. Precisamos sanar os relacionamentos que precisam ser sanados e por isso precisamos exercer perdão. E por fim, precisamos desenvolver uma vida de fé, né? A fé é a âncora para você que está no meio desse mundo, no meio dessas grandes ondas, desse vendaval todo, para que quando tudo isso passar, a gente possa glorificar a Deus em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero louvar a Deus pela tua vida, louvar a Deus pela tua família, você que nos acompanhou aí, vai ficar gravado aí na linha do tempo, da minha página, Apóstolo Jefferson Silvestre. Se você quiser compartilhar aí para que alguém seja alcançado por essa mensagem, nós te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Diogo. Deus abençoe, foi um prazer, apóstolo. Foi muito bom estar aqui com você, batemos um papo, né? Nós gostamos de falar, você já percebeu que nós gostamos de falar. Esperamos em nome de Jesus que de alguma forma isso tenha abençoado a tua vida. Deus te abençoe, queridos. Deus te abençoe.